Você pode mais. E nós abrimos o CBN Campinas com entrevista ao vivo com o governador João Dória. Muito obrigado, governador, por aceitar o nosso convite. Um bom dia. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Delfino. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio CBN de Campinas e região metropolitana. Desde já, um bom dia a todos. Governador, começamos a nossa entrevista falando do aumento de casos de Covid-19 e também da gripe influenza, que também está em alta. Qual a determinação e orientação do governador para o combate dessas duas doenças neste momento, governador? Só para localizar, estou falando com o André, né? Não, está falando com o Marcos Delfino. O Marcos Delfino. Eu só vou pedir, como eu ainda não tenho o reconhecimento de voz, se puder apenas identificar, fica mais fácil, assim me dirijo mais pessoalmente. Obrigado, viu, Delfino? Bem, nós temos hoje uma circunstância bastante de muita amplitude na Ômicron. Essa variante é a variante com a maior capacidade de infecção da história. Eu tenho falado, Delfino, com infectologistas do Hospital das Clínicas, do Emílio Ribas, que aliás integram um comitê científico do governo do Estado de São Paulo, e eles me atestam, nunca houve uma cepa, nunca houve uma variante com a capacidade de contaminação com a Ômicron, ou seja, isto está evidentemente exigindo cuidados e atenções especiais da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. No momento nós temos 6 mil leitos de enfermaria, dos quais 37,3% estão com a ocupação neste momento pela Ômicron, e isso crescendo, ou seja, o volume de pessoas contaminadas nos últimos 14 dias cresceu. O que nós temos a recomendar em nome dos médicos, Delfino, André, e aos ouvintes que aqui nos acompanham pela Rádio CBN, é o uso de máscara e testagem. Se você puder, faça a sua testagem na sua empresa, no seu local de trabalho, ou numa farmácia, ou num posto de saúde. Se você tiver algum sintoma que indique febre, corize, princípio de resfriado ou de gripe, faça a testagem. E use máscara permanentemente. A máscara é que protege a todos nós, Delfino, não só da influenza e da gripe, mas principalmente da Covid. Governador, bom dia. André aqui, um prazer em falar com o senhor aqui no CBN Campinas. Governador, ainda com relação a isso, hoje no início da tarde, 15 para 1, está prevista mais uma coletiva do senhor juntamente com a equipe do Centro de Contingência. Ontem, também no interior paulista, o senhor já falou a respeito de medidas a serem adotadas, não voltadas ao comércio e à indústria, mas voltadas a grandes aglomerações, eventos esportivos. O senhor já pode antecipar para a gente um pouco mais de detalhe com relação a isso? André, ainda não. É por isso que convidamos jornalistas, inclusive a Rádio CBN e inclusive a CBN de Campinas, a participar dessa coletiva, conforme você mencionou, às 12 horas e 45 minutos, aqui direto no Palácio dos Bandeirantes, de onde falo com vocês e os ouvintes da CBN neste momento. Mas o que podemos antecipar é sim, será uma coletiva com o comitê científico, com os dois coordenadores, Dr. Paulo Menezes e Dr. João Gabardo, e certamente a indicação do comitê, que teve uma reunião ontem no início da noite, e será apresentado daqui a pouco, às 11 horas da manhã, na reunião que antecede a coletiva de imprensa, medidas cautelares para evitar aglomerações. Mas elas não vão atingir, e você colocou corretamente, André, nem comércio, nem o setor de serviços. Em serviços nós incluímos aqui restaurantes, bares, cafés, padarias, nem a indústria, nem o setor de agronegócio. Eles continuarão funcionando normalmente, seguindo os protocolos sanitários. Eu tenho observado, quero até cumprimentar, o cuidado e o zelo, principalmente de restaurantes, bares, cafés, padarias, locais onde as pessoas se alimentam, com critérios sanitários sendo observados pelos seus proprietários, pelos seus gerentes e também pelas pessoas, que é uma conquista da cidadania. As pessoas estão conscientes que precisam se vacinar, sobretudo quem não tomou a segunda dose da vacina ou a dose de reforço nas pessoas com mais de 50 anos, e a utilização de máscaras. E cautela. Agora, certamente o comitê, André, vai se manifestar sobre aglomerações em eventos como shows, como atividades de carnaval. Seguramente essa manifestação será feita. Nós não sabemos ainda os detalhes, porque esta reunião
será daqui a pouco, às 11 horas da manhã, e logo após a reunião nós temos a coletiva às 12 horas e 45 minutos, com transmissão ao vivo por vários portais, várias emissoras de televisão, incluindo a TV Cultura. Governador Delfino, a pesquisa divulgada pelo governo do estado na última segunda-feira revela que 84% dos pais querem filhos vacinados. Fale sobre essa pesquisa, governador. Essa pesquisa foi feita pela Fundação SEAD, vinculada à Universidade de São Paulo, uma pesquisa extremamente bem elaborada e que mostrou este patamar. Quase 90% de todos os pesquisados revelaram que querem se vacinar e querem vacinar principalmente seus filhos na faixa etária de 3 a 11 anos. E eu registro, Delfino, que nós aqui preparamos o sistema de imunização aqui em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, o PEI, o Programa Estadual de Imunização. Então, logo recebamos a vacina do Ministério da Saúde, nós poderemos vacinar aqui até 350 mil crianças por dia. 350 mil crianças por dia em todo o estado de São Paulo. São 5.200 pontos de atendimento para vacinação no estado de São Paulo e mais 268 escolas em 9 municípios que também estarão preparados para a vacinação de crianças nessa faixa etária de 3 a 11 anos. E a boa notícia realmente da pesquisa, como você destacou, é a adesão dos pais e mães com os filhos matriculados na rede pública de ensino, onde essas pessoas, 91% delas, indicaram que querem que os seus filhos sejam vacinados, sejam imunizados. Felizmente, isso muda aquela perspectiva de um ano atrás, onde nós tínhamos 40% da população aqui em São Paulo, influenciada por negacionistas, notícias mentirosas e falsas, que não queriam serem vacinados. Hoje, nós já temos da população adulta do estado de São Paulo, 100% população com mais de 18 anos vacinada. E 96,41% da população adulta com o esquema vacinal completo, ou seja, com as 2 doses da vacina. E, considerando as pessoas acima de 11 anos, ou seja, adolescentes e adultos, nós hoje alcançamos 80%. Nesta manhã, agora há pouco, o vacinômetro indicou 80% da população completamente vacinada, ou seja, com as 2 doses da vacina. E aí eu termino, Delfino, dizendo que se nós aqui fôssemos um país, São Paulo seria hoje o 3º país do mundo em número de doses de vacinas aplicadas e no sistema vacinal completo. Uma vitória e uma conquista. São Paulo estaria apenas atrás da China e da Coreia do Sul, empatado com a Espanha, como os países que mais vacinam no mundo, vacinando mais do que Japão, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Governador André, novamente, ainda falando sobre vacina, em junho do ano passado, a Butanvac teve autorização da Anvisa para efetuar uns testes clínicos da fase 1 e 2. A previsão era para que este ano já entrasse na fase 3. Queria que o senhor comentasse como está o andamento dessa vacina da Butanvac e também a questão da Coronavac, o que ainda depende para aprovação, registro definitivo dela. Delfino, essa fase 3, ela está sendo concluída agora com o Instituto Butantan em Ribeirão Preto, na sua fase de testagem, e com o acompanhamento da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estamos nos referindo, e você mais uma vez se referiu corretamente, à Butanvac. É uma vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo Instituto de Nova York, que em conjunto com o Butantan fez todo esse desenvolvimento. E ela segue o mesmo princípio do vírus inativo, que é a vacina contra a gripe, a vacina que o Butantan já tem 20 anos de experiência. E esse Instituto Mount Sinai, que fica em Nova York, vinculado ao hospital que tem o mesmo nome, e o Butantan desenvolveram durante meses e chegaram a essa conclusão de que a vacina, a Butanvac, denominada assim, ela é uma vacina eficaz e segura contra a Covid. E estamos na iminência de ter a conclusão dessa fase 3 e, a partir daí, a deliberação da Anvisa. Vantagem, é uma vacina produzida no Brasil, 4 vezes mais barata que qualquer outra vacina que o país já importou, mais barata, inclusive, do que a vacina que foi apresentada recentemente pelo Ministério da Saúde, desenvolvida por Manguinhos, no Rio de Janeiro, que é uma boa vacina também, mas a de São Paulo, a vacina do Butantan,
ela ainda mais barata, porque ela utiliza o vírus inativo, vem de ovos. Talvez você e alguns que nos acompanham aqui na CBN tenham assistido até matéria que foi vinculada ontem no Jornal Nacional, na Rede Globo de televisão, falando sobre isso. Portanto, temos uma boa expectativa. E a aprovação definitiva depende da Anvisa. A aprovação emergencial, ela está em curso, portanto, a Coronavac é uma vacina segura e eficaz de acordo com a Anvisa. 110 milhões de doses já foram aplicadas no país. E agora, para as crianças, temos a expectativa na semana que vem de ter a manifestação da Anvisa também, Delfino, para esta aprovação na dose recomendada para crianças. Lembrando, André e Delfino e os nossos ouvintes, que a Coronavac já é aplicada para crianças aqui no Chile. Quase 2 milhões de crianças na faixa etária de 3 a 11 anos já recebeu a vacina, sem nenhuma interocorrência. 1.200.000 pessoas no Equador, 1.200.000 crianças também já receberam essa imunização, além da Turquia, na Europa, Indochina, Indonésia, China, vários outros países que estão vacinando crianças com a Coronavac. Essa será uma boa notícia, porque nós temos 15 milhões de doses da vacina já prontas, armazenadas e refrigeradas aqui no Instituto Butantan. E, infelizmente, nós temos um número muito pequeno de vacinas da Pfizer, que o Ministério da Saúde promete começar a entregar a partir de amanhã. Mas é 1.600.000 doses de vacina, um número ínfimo, dada a necessidade do país. O Brasil precisa de cerca de 30 milhões de doses de vacinas para crianças. Evidentemente, com 1.600.000 é um número frustrante, né? Governador Delfino, sobre a disputa ao Palácio do Planalto como pré-candidato, o senhor pode falar do seu planejamento para este primeiro semestre? E mais uma pergunta, o senhor já tem uma data para se afastar do governo paulista? Delfino, sim, a data é da lei, e a lei estabelece que a partir do dia 2 de abril eu tenho que estar formalmente afastado do governo, sendo candidato, como sou, pelo PSDB, à presidência da República, e obviamente que eu cumprirei a lei. Serei sucedido por Rodrigo Garcia, que passará a ser governador do estado de São Paulo. Até esta data eu estarei aqui em São Paulo, governando, entregando obras na área de saúde, da educação, escolas, creches, estradas, rodovias vicinais, as obras também de novas estações e novas extensões do metrô e da CPTM aqui em São Paulo, e programas também de saneamento. Nós temos 8.000 obras, Delfino, em curso aqui no estado de São Paulo. 8.000 obras. É o maior número de obras num período, estamos falando em 2 anos, 2021, 2022. É o maior número de obras em execução, obras públicas da história de São Paulo. E 200.000 empregos gerados em função dessas 8.000 obras que estão em execução. E a partir de abril, para completar a resposta à sua pergunta, Delfino, rodando o Brasil, começando pelo Nordeste e por Minas Gerais, que são as regiões que serão priorizadas, e a partir daí, campanha no restante do Brasil também, região Norte e as demais regiões do país, região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Governador André, aqui só completando a questão, o senhor já tem um vice ou está próximo de? Ainda não, André. O vice dos sonhos seria uma mulher, isso eu já declarei publicamente e volto a reafirmar aqui. Eu sou um dedicadíssimo apoiador das mulheres. O governo do Estado de São Paulo, André, tem 64% das posições de comando entre secretarias executivas, empresas e autarquias sob comando de mulheres, que conferem um nível de competência, de eficiência, de comprometimento com honestidade e com eficiência extraordinariamente positivos. Aliás, é uma das razões do sucesso do governo de São Paulo, é exatamente a presença majoritária de mulheres no comando do governo. Então, eu desejo pessoalmente que possa ser uma mulher, mas ainda é cedo para essa definição. Eu entendo, André e Delfino, que isso provavelmente só estará materializado com esta decisão ao final do mês de junho, na virada do ano, entre junho e julho próximos. Agradecemos a entrevista do governador de São Paulo, João Dória. Obrigado pela entrevista, governador, à CBN Campinas. Um bom dia e uma boa reunião do Comitê de Contingência logo mais. Muito obrigado, Delfino. Muito obrigado, André. Obrigado aos ouvintes, internautas da CBN. Obrigado pela oportunidade. Meu abraço a todos aí em Campinas, a começar do prefeito Dário Sadi, com quem, aliás, falei ontem à noite. Um grande prefeito, diga-se de passagem, aí da cidade de Campinas. E a todos que nos acompanham neste momento, por favor, usem suas máscaras,
sigam obedecendo os critérios e os protocolos sanitários e estejam bem. Bom dia e boa semana a todos. Agora 9h57.